O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sobre o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos e irmãs, quero assim render graças a Deus pelo dom da minha vida. Peço a Ele que continue me iluminando, dando saúde e a força necessária para servi-lo com fidelidade, seguindo o exemplo de São João Eudes. Nós acabamos de ouvir o evangelho que nós ouvimos no dia do Sagrado Coração de Jesus, do ano A, do ano litúrgico A. Este evangelho de São Mateus nos mostra a importância de colocar a confiança em Cristo. E nós rezamos este evangelho, nós proclamamos este evangelho no dia de São João Eudes, porque ele foi um grande devoto do Sagrado Coração de Jesus e Sagrado Coração de Maria. Ele, através dessa devoção, queria que as pessoas percebessem as maravilhas que Deus faz em nossa vida. E por isso, nada melhor do que aproximar do coração de Jesus, do nosso Mestre. E assim também deixar o nosso coração palpitar, a exemplo do coração do nosso Mestre Jesus e também do coração da Virgem Maria. Por isso, São João Eudes, este grande presbítero da nossa igreja, ele quis que o povo católico sempre tivesse clareza da fé católica, da importância de viver o Evangelho de maneira mansa e humilde. Por isso, ele sempre ensinava os leigos e leigas da França, é um santo francês, ele ensinava os leigos e leigas a fazerem a experiência com Deus através desta devoção. No entanto, uma coisa é importante destacar com esta devoção que São João Eudes sempre levava a sério. Ele sempre chamava a atenção que aquele que é devoto do coração de Jesus e também do coração de Maria deve ser um grande servidor do reino dos céus. Não pode ser uma pessoa parada na vida, mas olhando para o Sagrado Coração de Jesus e de Maria, deve se colocar como um verdadeiro discípulo, ser um servidor, anunciador do Evangelho e do reino dos céus. Por isso, nós não podemos nos conformar somente com a nossa piedade, mas através da nossa piedade, da nossa devoção ao Sagrado Coração de Jesus, perceber as maravilhas de Deus em nossa vida e nos colocarmos a serviço a Ele. São João Eudes, quando ele foi anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, ele percebeu que aquele povo tinha pouca clareza do que era a igreja,
do que era o próprio Evangelho. E ele percebeu que um dos problemas que causava esta falta de clareza era também uma boa formação dos padres. Porque os padres estavam tendo uma formação não muito boa e com isso eles não conseguiam esclarecer bem o povo daquilo que eles tinham necessidade. Por isso, São João Eudes, este grande presbítero da nossa igreja, ele se dedicou também à formação dos sacerdotes, para que eles fossem pessoas que instruíssem o povo de Deus com clareza, com fidelidade a Deus, com fidelidade à igreja, e assim eles pudessem argumentar de maneira convicta o que é Deus, o que é a importância do Evangelho e qual que é o significado da nossa igreja, tendo em vista que a nossa igreja ela não existe por causa de si mesma, existe para a salvação das almas. É por isso que São João Eudes quis que os presbíteros tivessem boa formação. E com certeza, essa preocupação de São João Eudes bate à nossa porta hoje, no século XXI. Tendo em vista que hoje nós temos alguns desafios. Por exemplo, a questão da tecnologia e da ciência nos desafiam muito mais do que na época de São João Eudes. Mas também nós podemos usar a tecnologia e a própria ciência a favor do Evangelho. Basta não perder de vista o valor humano, o valor da vida humana e também o valor do reino dos céus. E assim podemos então também meditar um pouco da carta de Paulo aos Efésios. E assim, veja só, que Paulo, assim como hoje nós estamos vivendo situações tensas no mundo e também na própria igreja, Paulo estava vivendo uma situação um pouco tensa. Estava passando por situações de apreensão em anunciar o Evangelho. E assim, o que ele vai falar? Qual que é a receita, vamos dizer assim, que Paulo nos dá? Qual que é a dica, uma palavra que nós usamos muito hoje? Qual que é a instrução de São Paulo? Colocar os joelhos diante de Deus. Se colocar diante de Deus com os nossos joelhos. Não adianta nós nos colocarmos diante de Deus com a nossa prepotência, com a nossa arrogância. Mas devemos nos colocar diante de Deus de maneira humilde. E o ponto de partida sempre é a oração de joelhos. O leigo que quer fazer um bom trabalho pastoral na sua paróquia, na sua comunidade, ser um bom leigo, um bom cristão, deve ser uma pessoa que tenha coragem, humildade de dobrar os joelhos e rezar. E isto vale também para nós padres. O nosso trabalho pastoral, ele só tem sentido, ele só vai produzindo frutos verdadeiros se nós tivermos a coragem de ajoelhar diante de Deus e rezar. Nem sempre o importante é fazer muitas coisas. Muitas vezes o mais importante é fazer com mais amor. E se nós falamos de amor, nós falamos de amor cristão que envolve a nossa vida orante. É impossível falar de amor cristão sem falar da nossa vida orante. Por isso vamos aprender com São Paulo e até podemos atualizar isso para os nossos dias de pandemia. Paulo, vivendo a situação difícil, ele vai falar para o povo lá de Éfeso, para que eles
ajoelhassem diante de Deus. Nós, hoje, ouvindo as palavras de São Paulo, nós podemos dizer que nós também devemos colocar os nossos joelhos no chão e rezar a Deus. Por isso, sejamos homens e mulheres de oração, não perdendo de vista a importância do dom da nossa vida, este dom gratuito que Deus nos deu. Por isso, quero tocar em um assunto que já toquei no início da missa, falar sobre isto, a situação do aborto. Estamos vendo aí uma situação nas mídias sociais daquela menina de apenas 10 anos. Ela foi instruída a praticar o aborto. Mas vejam só, não estou aqui para falar dela ou de qualquer outra pessoa, mas falar do aborto em si. Nós estamos vivendo um tempo difícil, em que nós perdemos a consciência daquilo que é pecado e daquilo também que é crime, do crime e do pecado. Por isso, eu seria um hipócrita, enquanto padre, celebrar o dom da vida nesta Eucaristia, falar do meu aniversário natalício, falar que eu sou agradecido a Deus e vendo essas situações acontecerem, fazer de conta que nada está acontecendo. Eu creio que eu seria muito mais um hipócrita do que realmente um padre, porque eu devo defender a vida sempre. Por isso, caros irmãos e irmãs, nós devemos ter muito cuidado para que situações de pecado tão graves quanto o aborto se tornem algo normal em nossa vida. Principalmente quando nós arrumamos a seguinte desculpa: mas aquela criança vai nascer de uma outra menina, quase criança, como que será? Nós sabemos que não é simples, mas ao mesmo tempo a medicina está avançada e pode sim dar os cuidados necessários àquela menina ou qualquer uma outra. Até porque nós sabemos que muitas outras crianças, podemos falar assim, pré-adolescentes de 10 anos, que não sofreram nenhum crime de estupro, ficaram grávidas e assim nasceram. É simples? Não estou falando que é simples. Sei que é uma situação um tanto quanto complicada, mas nós devemos enfrentar situações complicadas a partir da perspectiva da fé, sem menosprezar a ciência, a própria lei, mas ter o cuidado necessário. Sabemos que hoje em dia podemos procurar psicólogos competentes para ajudar essas pessoas a levarem adiante a gravidez. Mas, enfim, nós não devemos deixar as coisas irem acontecendo como está acontecendo. Nós vamos assistindo e falando: nossa, mas uma criança tão pobre, mas será que nós não podemos ajudá-la a criar o filho? Não teve aquele caso daquele entregador, que assim ele foi menosprezado pelo atendente, e assim todos quiseram ajudá-lo? Por que nós também não podemos ajudar uma pessoa assim? Nem sempre o caminho mais curto é o caminho mais acertado para a nossa vida. Nós podemos e devemos ajudar as pessoas mais pobres ou mais marginalizadas e vítimas de situações como essa. Não estou abordando a situação de maneira tão simples. Sei sim os vários desafios que acontecem acerca de tal situação, mas nós não podemos perder a perspectiva da fé. Nós não podemos perder o valor da dignidade humana e achar que por causa disso tudo é justificável.
nós vamos perdendo o valor da dignidade humana e tudo vai se tornando justificável. A partir do momento que uma sociedade vai perdendo o senso ético, e para nós que temos fé, aquilo que é pecado, nós estamos fadados ao fracasso. Nós não estamos buscando viver como pessoas humanas, mas na verdade nós estamos nos desumanizando. Porque é uma perspectiva cristã, quanto mais humanos nós somos, é porque mais nos aproximamos de Deus. E para nós, qual que é o exemplo de pessoa humana que nós devemos seguir? Nós devemos buscar o próprio Jesus Cristo. Por isso, aprendamos com São João Eudes que a nossa fé, ela deve ser uma fé fundamentada nos valores do Evangelho, que não permite a nenhum de nós tirar a vida de um inocente. Por isso, peçamos também à Virgem Santíssima, ela que gerou no seu ventre o autor de toda a vida, Jesus Cristo, nosso Salvador, que ela nos ajude a ter consciência do valor da dignidade humana, o valor de cada pessoa humana, e que assim os pecados, sejam qualquer pecado que afronta, que fere a dignidade humana, que nós, enquanto cristãos, não aceitemos isso. É nosso dever recusar situações de pecado. Não é um luxo, não. E nós não podemos dizer que nós somos bons quando recusamos situações de pecado que ferem a dignidade humana. Este é o nosso dever. É um dever natural da nossa natureza cristã enquanto batizados. Defender a vida faz parte da nossa vida batismal. Não é querer ser chique, coisa dessa natureza, não. E querer falar por aí, querendo contar vantagem. Ninguém tem direito de contar vantagem ao defender a vida, pois é um dever. Nós não podemos querer contar vantagem com isso, mas é um dever batismal de todos nós. Porque através do batismo nós somos vocacionados à santidade. E se nós não temos medo do pecado, se nós não fugimos de situações de pecado ou aprovamos situações de pecado, nós não estamos vivendo a nossa vocação batismal e, consequentemente, não estamos buscando a nossa santidade. Defendamos sempre a dignidade humana. Isso é importante para um povo viver bem. E defendamos não de maneira qualquer, com sentimentalismo ou com ataques. Isso não ajuda em nada. Mas que possamos defender a partir da fé, a partir daquilo que ensina a palavra de Deus, a partir daquilo que orienta a igreja, e não de maneira qualquer, mas a partir daquilo que é vontade do próprio Deus. Por isso, finalizo agradecendo a Deus o dom da vida. Eu que um dia tive o direito de nascer, e assim meu pai, minha mãe, embora com seus desafios, me criaram. E outras pessoas da família também. Então também devo agradecer a Deus e também aos meus familiares que não mediram esforços para que eu continuasse vivendo. Isso é importante também para todos nós. Que possamos ser agradecidos a Deus pela nossa vida, pela nossa família. Lembremos como que nós podemos ser a favor do aborto se um dia nós nascemos. Será que a nossa vida é tão ruim assim para aprovar um aborto? Será que eu não posso ajudar alguém
a fugir dessa situação, a controlar a sua vida e assim ajudá-la nessa situação tão difícil? Devemos nos amar como Jesus Cristo nos amou. Este é o ensinamento que ele nos deixou, um santo mandamento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.